Olá, caríssimos! A retórica não faz parte apenas do universo de textos opinativos como a dissertação escolar. Ela é uma atividade constante e fundamental das relações humanas em diferentes gêneros discursivos. Os textos publicitários, por exemplo, gênero consagrado pelos vestibulares e pelo Enem, constituem-se como um dos mais fecundos para exploração e análise dos recursos argumentativos. E é sobre isso que falaremos aqui. Ao se comunicar, o ser humano não visa apenas a transmitir informação a alguém. Quem comunica pretende que o que se diz seja admitido como verdadeiro. Ele pretende criar uma imagem positiva de si mesmo. Em outras palavras, tem a intenção de persuadir, isto é, de levar o interlocutor a crer naquilo que o texto diz e a fazer o que ele propõe. Por isso, pode-se afirmar que todo texto contém um componente argumentativo. A argumentação é um conjunto de recursos de natureza linguística, ou seja, recursos da linguagem destinados a persuadir. Um argumento não é necessariamente uma prova de verdade, mas um recurso destinado a tornar mais desejável uma proposta ou tese, promovendo adesão a ela. Agora, só funciona como argumento algo que é tido e reconhecido como valor positivo pela cultura em que circula o texto. O bom uso de argumentos, portanto, pressupõe necessariamente o conhecimento do sistema de valores do auditório a que se destina a mensagem. O texto publicitário é um gênero textual cuja finalidade é promover um produto ou uma ideia e estimular o interlocutor a consumi-lo de alguma forma, seja comercialmente, seja pelo engajamento ou pela mudança de comportamento. Por isso, texto publicitário e recursos argumentativos andam de mãos dadas. De uma maneira mais direta ou mais implícita, a argumentação nesse gênero textual combina elementos verbais, linguagem oral ou linguagem escrita, e elementos não verbais, imagens, fotografias, desenhos. Combina também informação e opinião, valores do auditório e valores do enunciador, razão e emoção, dados conhecidos e informações novas, e por aí vai. A ideia básica é persuadir o interlocutor a realizar determinada ação pretendida pelo discurso. Assim, para atingir seus objetivos, é comum que sejam apresentados argumentos relacionados a vantagens no consumo do produto ou na adoção de determinado comportamento, bem como a exploração de aspectos emocionais ou volitivos, que são aqueles relativos ao despertar de vontades. Quanto às funções da linguagem presentes nos textos publicitários, podemos encontrar a função referencial, quando o texto tem o objetivo de divulgar uma informação real, a função emotiva, quando o texto utiliza marcas de subjetividade para passar a mensagem, a função poética, quando se promove uma brincadeira com um código utilizado, e a função apelativa ou conativa da linguagem, quando o texto tem o objetivo de convencer alguém a fazer algo ou a comprar alguma coisa. Essas funções podem aparecer combinadas também. Na descrição desse vídeo, você encontrará o link da aula Funções da Linguagem, parte 1, para relembrar como tudo isso funciona. É importante ter em mente que a linguagem dos textos publicitários é pensada no sentido de atingir um grande número de interlocutores e, por essa razão, deve ser de fácil compreensão, objetiva e acessível ao público a que se destina. De maneira geral, para causar efeitos de sentido e seduzir, para chamar a atenção dos interlocutores, os autores dos textos publicitários exploram diferentes recursos estilísticos, trabalhando as linguagens verbal e não verbal de maneira criativa. Vejamos alguns desses recursos. Uso eufêmico ou hiperbólico da linguagem. Aqui, o mais afiado do que você pensa é exagerado para um acontecimento inverossímil, potencializando a qualidade da faca.
Em Depois do Carnaval, não adianta chorar pelo leite derramado, a imagem da mamadeira passa a mensagem de modo amenizado de que se as pessoas não fizerem uso da camisinha no carnaval, poderão provocar uma gravidez indesejada. E abaixo da imagem, fazendo-se valer da função da linguagem conativa, empregou-se o modo imperativo na frase "use camisinha", mensagem final que soa propositalmente como um conselho. Exploração de recursos sonoros, paronomásia, onomatopeia e aliteração. Na propaganda que tem como tema o Dia dos Namorados, a marca O Boticário explora na chamada "Quer Quasar comigo?" a paronomásia no trocadilho do verbo casar com o nome do perfume que é Quasar, e na frase "Nesse Dia dos Namorados, dê um passo à frente", vemos mais uma vez o uso do imperativo, reforçando o foco no receptor que é convidado à ação de compra do produto. Na propaganda do Banco de Brasília, a persuasão é utilizada para levar o público a comprar cartas de crédito para pagar as contas de começo do ano, geralmente os impostos cobrados, dentre eles o IPTU. É utilizada a onomatopeia para demonstrar a palavra IPTU como uma forma de representar o barulho de um soco. É possível visualizar também o recurso da intertextualidade, relacionando a publicidade aos textos das histórias em quadrinhos. A repetição ordenada de sons consonantais, ou seja, a aliteração do M e do N, funciona como um mantra quase hipnótico na propaganda do chocolate batom da Garoto, fixando assim o comando para a compra do produto. Todos esses recursos têm o objetivo de chamar a atenção do interlocutor e levá-lo a praticar determinada ação pretendida pelo discurso. Agora vejamos como o Enem explorou esse gênero textual em uma de suas questões. Parafraseando a ideia do anúncio, o primeiro passo é o entendimento do comando, do enunciado, que diz: nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliado ao texto verbal tem o objetivo de... Ou seja, o gênero textual já está explícito, trata-se de um cartaz. Pede-se então a intenção do texto, o objetivo do anúncio a partir da relação dos elementos não verbais, que é a imagem do tênis surrado, vista de cima, tal qual se vê quando se vai colocá-lo, e o verbal, que é o enunciado que diz: vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Então, calçar o sapato é entender a situação do outro, gerando empatia. É abraçar a causa e se engajar aderindo a ela. Essa inter-relação verbal, não verbal, busca de fato a adesão do leitor à causa dos refugiados, o que vem explícito na alternativa E, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Certo? Então por hoje é tudo isso. Um beijo e fique ligado no canal que veste a camisa para que a informação chegue até você sempre sem trauma.